sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Feliz 2026! Já estava com saudade de gravar vídeos. Hoje vamos falar de Balde de Caranguejo, uma das grandes revelações, um dos jogos que eu tive muito prazer, satisfação em jogar e conhecer no ano passado, né? É um jogo cooperativo onde tentamos resolver missões de nível 1, 2 e 3 e com uma certa dificuldade de interpretar as cartas. Então, a dificuldade primeira é interpretar o que é a missão e depois resolver essa missão. Essa missão aqui, por exemplo, é uma missão de nível 1, uma missão fácil. E ela tem aí as 4 cores, azul, vermelho, amarelo e azul e vermelho e verde, e ela tem números. E esses números indicam, aqui tem o número 1 verde, significando que entre as cartas verdes eu tenho que ter uma carta. Então, entre as cartas verdes eu tenho que ter uma carta. Tem o número 3 no vermelho, indicando que entre as cartas vermelhas eu preciso ter 3 cartas de intervalo. Tem o número 0 na carta amarela, na cor amarela. Então, entre as cartas amarelas eu não tenho nenhuma carta. E tem o número 0 aqui na carta azul. Então, eu não posso ter nenhuma carta aqui. Isso aqui foi feito para mostrar a solução dessa missão. Mas, por exemplo, inicialmente as 8 cartas são dispostas e você depois abre uma missão. Está aqui. Nessa missão, aí é diferente. Então tem que ter uma carta entre as cartas verdes, 2 cartas entre as cartas vermelhas, 3 cartas entre as amarelas e 2 cartas entre as azuis. E a disposição é essa que está aqui. Num jogo aqui para 3 jogadores, cada jogador recebe 3 cartas, né? E agora os jogadores tentam organizar isso aqui de modo a cumprir a missão com as suas cartas. E eles vão alterar a cor das cartas para tentar cumprir a missão. Então, por exemplo, entre as cartas verdes tem uma, aqui está certo. Mas entre as cartas vermelhas tem que ter 2 só, aqui tem 3. Então, ou uma carta vermelha entra aqui, ou entra aqui, né? Ou entra lá de cá para ter 2. E os jogadores têm que fazer isso. Esse jogador, por exemplo, ele não tem carta vermelha. Então ele não pode interferir nesse momento para ajudar a cor vermelha, mas ele pode tentar ajudar a cor amarela. A cor amarela indica que tem que ter 3 cartas entre 2 amarelas. Então, por exemplo, está aqui amarelo, ele poderia colocar 1, 2, 3, né, e colocar aqui. Ou está aqui, 1, 2, 3, colocar aqui. Só que como é que você coloca as cartas na mesa? Você só pode jogar cartas se forem da mesma cor, se você colocar um número maior. Então, aqui eu tenho 2 e o 5, eu não poderia colocar, porque aqui tem um 7, aqui tem um 8. Mas para trocar a cor, eu posso trocar por um número de cor menor, né, de cor diferente. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser colocar um 2 amarelo aqui no 8, eu posso, porque é um número menor numa carta de cor diferente. Pronto, foi a minha jogada. Joguei isso aqui, resolvi a vida, compro outra carta, né? Existem cartas que vão estar no baralho, e aqui eu não embaralhei de propósito, cartas chamadas Oxi. Oxi é a expressão nordestina, Oxi, como se fosse um espanto. Quando você joga uma carta Oxi, você pode jogar em qualquer lugar, e você cria agora um espaço que é um coringa. Ou seja, em cima de uma carta Oxi, você pode jogar qualquer outra carta para ajudar aqui na solução do problema. Então você resolveu já o verde, você resolveu o amarelo, agora você vai tentar resolver o vermelho. Então esse jogador aqui, por exemplo, jogaria um vermelho aqui, ó. 1 é menor que 6, ele pode colocar aqui, e ele resolveu o vermelho. Agora os jogadores têm que se virar para arrumar o azul, né? E aí ele vai comprar outra carta, né? Esse aqui, esperamos que ele tenha azul, ele tem um azul, e ele colocaria o azul, por exemplo, aqui no Oxi, por exemplo, mas aí teria que arrumar uma carta para colocar aqui. Ou seja, os jogadores vão ter que dar um jeito de se comunicar para fazer isso. No modo fácil, os jogadores vão falar, vão poder dizer, pô, bota um azul aqui, vão poder pensar em conjunto, né? No modo 2, na missão de nível 2, na missão de nível 3, os jogadores não podem falar. E isso, para mim, é o grande charme desses jogos. Você exercita uma comunicação não verbal. Então, você, com as cartas que você tem na mão, você vai tentar ajudar, mas você está pensando de um jeito e o outro jogador está pensando de outro jeito. Isso é muito interessante, porque você vai ter que... Você não pode se comunicar no nível 2 e nível 3, mas você vai poder tentar solucionar isso aqui. Esse é o jogo.
No nível 2, nas missões de nível 2, tem algumas proibições, por exemplo, aqui tem um X entre a carta 6 e 1. Eu sei que não dá para ver, mas na live de amanhã a gente vai mostrar isso aqui em detalhe. Tem um X na carta entre o vermelho e o amarelo, significando que elas não podem ficar uma do lado da outra. Então isso é uma dificuldade. As cartas de nível 3, além de terem números maiores, às vezes elas têm proibições, né, de não ter uma cor do lado da outra, e tem aqui uma aliança, um elo, que obrigatoriamente, nesse caso, a amarela tem que estar do lado da azul. E a verde não pode estar perto, está do lado da azul. Ou seja, isso cria uma dificuldade no jogo. E o jogo termina quando acaba a pilha de caranguejo, né? Existem algumas maneiras diferentes de se jogar. Eu estou apresentando aqui a maneira mais simples, né? Então os jogadores disputam a missão número 1. Se conseguirem a de número 1, eles deixam separadinho aqui, colocam a missão de nível 2. Se eles conseguirem a de nível 2, deixam separadinho aqui e a de nível 3. Se conseguirem as 3, eles conseguiram resolver o nível fácil. Lembrando que no nível 1 você pode conversar à vontade. No nível 2 e nível 3 você não pode falar. Então você tem que realmente resolver esse enigma de maneira orgânica antes que acabe aqui. Aqui o tempo para você acabar está aqui. E principalmente essas cartas, aqui no triângulo no meio, você tem vamos dizer assim, um bônus, né? Então aqui, por exemplo, ó, troque uma carta da mão por uma carta do topo. Então você pode usar isso aqui, essa habilidade, virando ela, né, numa carta que você já resolveu, para você fazer a habilidade. Você troca uma carta da mão por uma carta do topo, sem problema, né? Essa aqui, por exemplo, outra habilidade, troque 2 cartas de topo por posição. Então você pode trocar 2 aqui de posição. Porque você vai empilhando cartas aqui, né? A missão é essa, você tem que cumprir com as 8 cartas, tem que organizar essas 8 cartas de acordo com as missões. Um jogo muito interessante, com a comunicação não verbal, um jogo cooperativo. Olha, para mim foi a grande revelação, a grande surpresa, a grande surpresa do ano passado. O nosso algo a mais gera simplesmente uma dúvida enorme sobre o tal do balde de caranguejo. Balde de caranguejo é uma expressão que é utilizada no meio empresarial, onde você tem aí uma equipe que não deixa que os outros se sobressaiam. Então, a síndrome do balde de caranguejo é quando você tem uma equipe e a equipe não se ajuda. Na verdade, um puxa o tapete do outro. Isso é muito ruim. Então, é uma conduta que deve ser evitada num grupo empresarial ou numa equipe, né? A metáfora é que no balde de caranguejo, os caranguejos ficam se atrapalhando e não conseguem subir, porque toda vez que um está subindo, o outro vai lá e puxa, né? Aqui, os jogadores, ao se ajudarem para fazer a missão, é como se os caranguejos se ajudassem para poder colocar as patinhas no balde e subir. Então, aqui é como se o jogador, o caranguejo verde, tivesse colocado uma patinha e outra patinha e com uma carta entre eles, entre as duas patas, para conseguir subir. Então, quando os jogadores resolvem a missão, é como se o caranguejo tivesse tido sucesso, né? Os caranguejos aqui do balde. Em contrapartida, conversando com as pessoas de Aracaju que eu conheço, todas elas foram unânimes em dizer que não. Na verdade, o caranguejo ele vai conseguir subir se você tiver um balde. E é bom que você coloque uma tampa e bote uma pedra em cima para poder fazer um peso, porque senão eles vão subir e vão tirar, né? Então, ficou essa dualidade, mas na verdade, o que você tem se você consegue fazer um trabalho em equipe direitinho, você vai conseguir sair do balde. Se você não consegue fazer um trabalho em equipe, você vai afundar, vai acabar o tempo e você vai ficar ali preso no balde para sempre. Então, basicamente, esse é o balde de caranguejo, um jogo muito interessante, que é um desafio a você conseguir as missões. Tem um modo que é o modo de velocidade, onde você embaralha isso aqui tudo e você tenta resolver a maior quantidade de missões possíveis, né? E tem missão fácil, missão média, missão difícil. E cara, eu não tenho palavras, é um jogo muito bom, gosto muito desse jogo, parabéns ao Joca. Pena que eu não jogo tanto para poder já ter habilidades nisso aqui, mas é um jogão, recomendo demais nesse começo de 2026. Se você gostou do vídeo, gostou da história, amanhã, 22 horas, né? 22 horas, teremos a nossa tradicional live, a primeira do ano, onde eu vou falar muito mais do balde de caranguejo, vou mostrar as missões, vou mostrar as cartas, né? Vou dar algumas particularidades aí e falar dessa dualidade, né? De uma coisa de o balde de caranguejo, pode ou não pode?
Comente aqui deixe nos comentários, né, se você acha que no balde de caranguejos, os caranguejos vão conseguir sair ou não conseguem sair, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!